dono do Cruzeiro, abrindo o jogo sobre projeções de 2025 e 2026. Bora te atualizar também sobre o Cruzeiro, com o projeto de abrir 200 escolinhas apenas em Minas Gerais. Tudo para buscar os principais jogadores do estado, para completar mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vale bom final de semana para você também. O Hudson Silva perguntando sobre novidades no Cabuloso. Hudson, ontem eu contei para vocês que não é real a informação de que Neisser, ontem não, hoje cedo, né? Teve uma conta que acompanha o Cruzeiro afirmando que Neisser Villarreal, o centroavante contratado pelo Cruzeiro do Milionários, ele chega no fim desse ano, que o Neisser já tinha uma proposta do Atlético de Madrid de 15 milhões de euros. O que eu posso contar, depois de checar essa história, é de que não há nenhuma negociação, nem sondagem, nem proposta, ninguém do mercado internacional procurou o Cruzeiro. Mas, porém, contudo e todavia, o jogador está super badalado. Neisser havia sido artilheiro do Sul-Americano Sub-20 no início da temporada e já fez não, o campeonato acabou. Ele fez 5 gols no Sul-Americano Sub-20, tá? Então dá para afirmar que o Neisser Villarreal é alguém que antes mesmo de chegar ao Cruzeiro já havia chamado a atenção de vários clubes no exterior. E essa é uma baita notícia porque o Cruzeiro não gasta nada para contratá-lo e agora vai ter a oportunidade de usufruir do atleta de 20 anos de idade para depois negociá-lo com clubes de fora. Beleza? Deixa eu ver o que mais vocês querem saber. No janeiro pedindo para falar mais sobre o Cruzeiro. Deixa eu falar sobre o Matheus Pereira. Hoje eu estava tentando entender por que a renovação do contrato com o Matheus ainda não foi fechada. O Cruzeiro negocia pelo menos 4 meses com o Matheus Pereira e com seu empresário. E o que eu ouvi é que o empresário do Matheus Pereira é duro na queda, do Eduardo Maluf. Não é uma negociação simples, não é uma negociação fácil. Mas o Cruzeiro está muito convencido de que o Matheus não vai sair de graça do clube. E se isso acontecer, o Cruzeiro perde 5 milhões de euros, né? O Pedro Lourenço, que colocou 5 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos, vai estar perdendo esses 5 milhões de euros. O contrato se encerra em junho do ano que vem, a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato. Não tá fácil, a renovação tá complicada, tá bom? Hora de falar sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, resolveu abrir o jogo e falou sobre uma série de coisas. Vai começar a respeito do que ele pensa para essa reta final de temporada. Abre aspas para o dono da SAF Cruzeirense. A gente está no caminho certo, trabalhando muito. A esperança é grande na Copa do Brasil, queremos chegar à final, essa é a nossa meta. Sobre o título do Campeonato Brasileiro, declaração do dono da SAF Cruzeirense, difícil. Tem Palmeiras e Flamengo que estão na nossa frente e tem um grupo maior de jogadores além de mais investimento. Acho o Brasileirão muito difícil. Estamos correndo por fora. O que vier é lucro. Só para lembrar que essa rodada pode dar uma mudada na configuração do Campeonato Brasileiro. Hoje Palmeiras e Flamengo com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro aparecem com 61 pontos, o Cruzeiro tem 56. Digamos que o Flamengo tropece contra o Fortaleza e o Cruzeiro consiga vencer o Palmeiras no domingo no Allianz Parque. O Cruzeiro iria para 59 e ficaria a 2 pontos dos líderes do campeonato, ainda que com um jogo a mais, mas nesse momento Pedro Lourenço, dono da SAF Cruzeirense, vê o título do Campeonato Brasileiro como distante. E você, torcedor do Cruzeiro, ainda tem esperança? Já se manifeste agora mesmo no espaço para comentário, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro para revelar um projeto bem legal do Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, dono da SAF da Raposa. Ele está muito voltado a fazer as categorias de base do Cruzeiro se transformarem numa grande mina de ouro, revelando jogadores importantes. E esse projeto, ou um dos braços desse projeto, é não perder qualquer atleta que surja com potencial no estado de Minas Gerais. Abre aspas para o Pedrinho, vamos abrir 200 escolinhas em Minas Gerais para aproveitar esses talentos que ficam perdidos e esquecidos na nossa terra. São muitos jogadores que saem. Em Montes Claros mesmo, vários jogadores foram para outros clubes. Às vezes, eles não têm oportunidades. E esse é o trabalho que vamos fazer. Pedrinho BH também contou que o time sub-20 do Cruzeiro vai se apresentar com alguma frequência pelas mais variadas cidades do estado, que é gigante,
E a partir desse intercâmbio, dessa troca, podem surgir oportunidades e talentos perdidos. Com 200 escolinhas, o Cruzeiro tem convicção de que vai ter olhos abertos e atentos para qualquer talento que surgir nas mais variadas cidades. Acho o projeto bem interessante. Vale a lembrança de que o Ronaldo Fenômeno, enquanto dono do Cruzeiro, já fez um primeiro investimento legal nas categorias de base e aos poucos os frutos têm sido colhidos. O Cauã Prats, lateral esquerdo observado pelo Borussia Dortmund, é mais um fruto desse projeto. A saideira sobre a Raposa, Marquinhos, atacante contratado nessa temporada, teve ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em treino nessa sexta-feira, vai precisar passar por cirurgia e não volta antes de 8 meses. Para de falar sobre o Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim admitiu que grandes clubes da Europa têm mandado representantes para analisarem de perto os jogadores do Cruzeiro. E o Samuel Venâncio, setorista do Cruzeiro, trouxe uma informação importante. Ele descobriu que o Borussia Dortmund da Alemanha está interessado no Cauã Prats, lateral esquerdo de 17 anos de idade, recém-promovido da base. Atleta, repito, de 17 anos de idade, que havia sido promovido do sub-17 para o sub-20 na metade do ano passado. Ele é tão promissor, mas tão promissor que já foi promovido ao time principal e tem ganhado seus primeiros minutos. Não há proposta oficial do Dortmund, mas um representante esteve no Mineirão para acompanhá-lo de perto. Cauã, que esteve recentemente na lista dos 60 maiores jogadores sub-17 do mundo. Essa divulgação foi feita por uma revista inglesa e apenas 3 brasileiros faziam parte dela. Além do Cauã, o Ângelo, lateral direito que pertence ao São Paulo, já foi vendido para o Strasbourg, e o Gabriel Meck, jogador do Cruzeiro, ou melhor, do Grêmio, que perdeu um pênalti na decisão contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro Sub-17. Cruzeiro que segue vivo no Campeonato Brasileiro. Sábado de treinamento na Toca da Raposa 2 para fechar a preparação para o jogo contra o Palmeiras. 30ª rodada, jogo importantíssimo para o Cruzeiro. Lembrando que no primeiro turno teve vitória celeste, né? Cruzeiro no Mineirão com 10 minutos já estava vencendo por 2-0 com 2 gols do Caio Jorge. Aí tomou o gol do Alan, né, do Palmeiras. Alan que inclusive está fora, né? Ele foi expulso num jogo contra o Fluminense lá em junho. E o STJD impôs essa semana uma punição ao jogador do Palmeiras. Ele fica, portanto, fora desse confronto contra o Cruzeiro por cumprir o segundo jogo, né, das 2 partidas que pegou de suspensão. À época já tinha cumprido automática. Como o Palmeiras tomou 3-0 na Libertadores da LDU no primeiro jogo da semifinal, tem muita gente em São Paulo apostando que o Abel Ferreira deve mexer no time. Mas vamos observar ainda como vai ser o sábado de atividades por lá. No Cruzeiro, uma notícia muito ruim, né, Canhão? O Marquinhos, atacante, sofreu uma ruptura de ligamento no joelho esquerdo. Essa situação aconteceu no treino de sexta-feira, na Toca da Raposa 2. Ele foi encaminhado imediatamente a um hospital para a realização dos exames, depois de uma pancada ali na atividade, e o Marquinhos vai perder o restante da temporada. Vai precisar passar por uma cirurgia que será conduzida pelo Dr. Sérgio Campolino, chefe no departamento médico do Cruzeiro. Toda a pronta recuperação ao Marquinhos, atacante celeste. Volta do departamento médico Sinisterra, já foi o segundo dia de treinamento integral, participando normalmente ali de todo o período na atividade com os companheiros e o técnico Leonardo Jardim. Fica a expectativa para que ele apareça na lista dos relacionados. Lembrando que o Cruzeiro viaja na noite de hoje para São Paulo para este duelo contra a equipe palmeirense. Voltam também ao time o Cássio, cumpriu o protocolo de concussão, o lateral esquerdo Kaique e também o atacante Caio Jorge. Esses 2 últimos estavam suspensos no confronto diante da equipe do Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Rodrigo Klein, árbitro gaúcho, apita neste domingo às 8h30 da noite no Allianz Parque o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, times que estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro nesta temporada de 2025 e, claro, transmissão com a jornada esportiva da Itatiaia direto do Allianz Parque com o Piquitito neste domingo.